aos Coríntios, capítulo 13, verso 1. Enquanto aqueles que procuram encontram, os que já acharam podem orar, orem comigo. 1 aos Coríntios 13 e 1. Senhor, eu já me sinto abençoado e fortalecido pelas orações feitas nesse lugar e pela oportunidade de ter cantado os teus louvores. Eu creio na palavra que diz que Deus habita entre os louvores. Mas eu ainda tenho um pedido para fazer ao Senhor. Que fales conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos estudar. Eu peço que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa, que o Senhor ensine, exorte e edifique, que ninguém saia daqui como chegou, que todos saiamos diferentes. Amém. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, eu me tornaria como bronze ressoante ou um sino ou um símbolo tilintante. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé de tal maneira que eu pudesse remover os montes e não tivesse caridade, eu nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então somente até aqui. Irmãos, na tradução de alguns de vocês, a palavra caridade vai aparecer como amor. Eu prefiro essa segunda opção. Provavelmente o texto, a palavra original, ela pode significar, ser a mesma para as duas palavras que nós temos aqui. Muito provavelmente esse texto, o original dele foi escrito em grego, como a maior parte do Novo Testamento. Nós temos algumas línguas, nós vamos ter na Bíblia o aramaico, o grego. Mais tarde a palavra do Senhor ela só vai aparecer em latim. E hoje nós temos as traduções em todas as línguas. Mas quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, a primeira que ele vai escrever para os Coríntios, foi uma igreja que ele abriu. E como outras, ele deixou as pessoas, aquela comunidade, seguir o seu destino. E agora ele está em Roma e ele manda uma carta. Porque aquelas pessoas tinham muitas questões. Elas queriam entender o Evangelho e as perguntas que elas faziam mais separavam elas da verdade do que aproximavam. Então ele precisou intervir. Só que o conceito de igreja do apóstolo Paulo, ele vai se diferenciar do que a maioria das pessoas naquela época e nessa entendem que deveria ser o poder de Deus ou a igreja. O judeu, ele espera um Messias guerreiro, triunfante, que vai libertar Israel através da força, através da política. E o Messias que nós temos, que é o nosso Jesus, é alguém que veio trazendo poder, mas totalmente ao contrário da expectativa de quem espera um guerreiro, alguém que vai usar a força. Ele trouxe a força do reino dos céus, e é nisso que nós cremos.
E o apóstolo Paulo apresenta esse evangelho para aquelas pessoas daquela época, não só dentro de Israel, primeiro em Israel, e depois através do apóstolo Paulo, esse evangelho, ele sai daquelas fronteiras, cumprindo a palavra que está prescrita em Atos dos Apóstolos, né? Onde Jesus, antes de partir, diz aos discípulos, um pouco antes dos Atos: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto vos sejais revestidos de poder. Só que em Atos 2 nós temos a descida do Espírito Santo, e depois daquele derramamento de graça, aqueles homens vão para outros lugares, a ponto de que alguém chamado Estevão, que era um dos discípulos de Jesus, ele prega a palavra e ele é assassinado. Ele é um dos primeiros que vai morrer por amor ao Evangelho. E o mandante do seu assassinato chama-se Saulo de Tarso. Só que Saulo de Tarso, lá na frente, vai se tornar Paulo, quando ele encontra com Jesus no caminho para Damasco, onde ele está indo matar mais cristãos. E Jesus aparece para ele resplandecente, glorificado. E aí nós podemos entender o que Deus quis dizer para Moisés, quando disse assim: olha, o corpo humano não pode ver minha glória, porque senão ele morre, explode. Jesus deu um feixe de aparição. Talvez o Senhor Jesus, na sua glória, passou pelo apóstolo Paulo. A palavra do Senhor diz que ele cai do cavalo cego, sem enxergar. Eu não vou me aprofundar nisso, mas ele passa alguns dias sem enxergar, até que alguém, mandado por Deus, vai até ele, e ele entende que o encontro dele foi com Jesus, e ele volta a enxergar. Daquele dia em diante, Paulo vai levar pelo menos 14 anos para se tornar o apóstolo Paulo, para começar a pregar o Evangelho, começar a abrir as igrejas. E uma dessas igrejas é a igreja de Corinto, que está localizada em Corinto. Logo, o povo, os coríntios são os habitantes de Corinto, assim como os habitantes de Mauá são. Quando nós lemos aos coríntios, é como se alguém tivesse mandado uma carta aos, né? Quem nasce em Ribeirão Pires não faço ideia. Mauaense é mais fácil. Andréense é andréense, né? São Caetano é? Ixi, melhor, né? Será que é mesmo? Ele manda essa carta. E só que a região de Corinto, e nós precisamos entender por que está registrado na Bíblia. Por que não tem porque tinha outras igrejas. Por que essa carta é tão importante a ponto de aparecer aqui? Quando nós vamos para Jesus, quando nós conhecemos o Evangelho, nós ainda temos muitas raízes que dizem respeito à nossa vida pregressa, como nós éramos antes de receber o Evangelho da graça. Isso vai nos acompanhar, talvez até pelo resto da vida, porque nem tudo é pecado. Nós vamos responder aquilo que nós somos. E parte do que nós somos tem a ver com a nossa criação, o lugar onde nós nascemos, aquilo que nós achamos que é certo ou que alguém nos ensinou que é errado. E a região dos coríntios, né? A região de Corinto, era o nome do lugar, Corinto. Ela era uma região muito tomada pelo misticismo, pelas bruxarias, pelos conhecimentos que não tinham a ver com o esoterismo, mas era um conhecimento mais profundo da ciência. Veja que você já tinha a matemática como ela é hoje por causa dos egípcios, por causa dos árabes, o conhecimento médico. As pessoas naquela época já se faziam cirurgias com instrumentos muito parecidos com os que são usados ainda hoje. Ou seja, naquela época eles sofreram uma evolução
que nunca mais foi tão grande, a ponto de nós usarmos os mesmos métodos até os dias de hoje. E o Corinto era uma terra que recebia muita gente de fora, e ela era inundada por esses novos, até então, conhecimentos. Então aquelas pessoas, elas eram muito ávidas por entender quais eram os planetas, já havia observação de planetas, estrelas, pesquisas sobre medicações, e isso transbordava para o lado espiritual, e eles tinham muita curiosidade por vida após a morte, conhecimento dos espíritos, se existia ou não reencarnação. O território dos coríntios era muito tomado por esses assuntos, que não obstante aos nossos dias de hoje, estão aí. Tem gente que se acredita que tem o poder, porque sabe fazer um feitiço, porque sabe os oráculos, porque sabe predizer o futuro. Hoje, naquela época, não tinha internet, mas hoje nós temos a internet. As pessoas que mais têm visualizações nos seus canais são aquelas que sabem prever o futuro, sim ou não? Não é muito incomum nós encontrarmos alguém que tenha muita curiosidade. Talvez, eu não sei você, se você é assim, ou se você não é assim, com certeza você conhece alguém. Porque se a pessoa do signo tal, com ascendente não sei na onde, com não sei o que, é assim e gosta do assado. Já ouviu falar disso? Esoterismo, misticismo. Então você imagina uma época para trás, onde você tem toda uma cidade tomada, ávida, com fome e sede dessas coisas. E aí chega alguém lá, um apóstolo Paulo, e abre uma igreja, e deixa a igreja lá, e segue o seu caminho. E daqui a pouco aqueles que estão pregando o evangelho começam a escrever para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, o que Jesus falou sobre reencarnação? As pessoas aqui estão querendo saber como que é o céu. As pessoas estão querendo aqui saber, porque se elas estão servindo um Deus vivo, então, como que é essa coisa de ressuscitar os mortos, de conversar com os mortos? Porque o evangelho que a gente recebe, ele vai ser confrontado dentro de nós com as crenças que nós já temos. Tem gente que vai para Jesus com 20, 30, 40, 50 anos de idade, mas até aquele dia, a única experiência espiritual que a pessoa teve foi na Umbanda, na Quimbanda, no Espiritismo, no Catolicismo, na igreja pentecostal, na seita tal, não sei aonde, até que ela encontrou Jesus. Então como que vai ser dali para frente? Que roupa que eu vou usar? Como que eu vou falar? Com quem que eu vou me relacionar? Esses eram os coríntios. Então, esse pedaço do capítulo 13, a gente já ouviu falar tantas vezes. Talvez você nem sabia, tem uma música famosa, que é um cantor, a música é simplesmente ele recitando esse capítulo dos Coríntios. Uma música secular, de uma banda muito famosa, de tão bonito que é. Parece uma poesia. Parece, mas não é. Não tem problema nenhum se fosse. Mas esse texto sagrado, santo, por trás dele tem um entendimento que vem tão diretamente do céu, que aquele que parar algum momento para tentar entender o que o apóstolo Paulo está tentando explicar para os coríntios, corre o sério risco de ser salvo apenas por causa desse capítulo. E aonde que está esse segredo, essa salvação? É que o apóstolo Paulo, de uma forma tão simples, ele vai tentar explicar para aquelas pessoas a seguinte frase que eu vou falar e que eu gostaria que você guardasse aqui. Porque numa pregação eu vou falar algumas coisas, você não vai guardar tudo, mas isso eu gostaria de chamar a sua atenção e pedir para você guardar agora. Porque essa é a mensagem principal por trás desse capítulo que o apóstolo tenta enviar para os coríntios. E a mensagem é essa:
o reino dos céus, o Evangelho, o que Jesus deixou, a herança de Jesus, ela é mais simples do que você imagina. Irmãos, não é porque é simples que é fácil, não é porque é simples que não tem valor, mas é simples. E por que eu digo que é simples? Porque as questões dos coríntios, eles queriam entender, porque tinha a ver com a cultura deles, e os mortos, e a mágica, e a bruxaria, e as poções, e os astros, e os anjos, e os demônios, e o céu, e o inferno. E daqui a pouco o apóstolo Paulo vem e diz: você quer saber mesmo o que Jesus tem a dizer sobre todas essas coisas? Olha o que Jesus diz: não se preocupe e não se distraia com absolutamente nada disso, porque Jesus é muito mais simples do que essas coisas. E era isso que habitava o coração dos coríntios. E o que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite é que, assim como os coríntios, talvez você não esteja preocupado com a astrologia, a astronomia, com a maçonaria, com as adivinhações, mas tenha algo que esteja ou possa estar te desviando da simplicidade do amor de Deus. E isso é tão forte, é tão poderoso, que talvez você não consiga perceber, mas a palavra do Senhor, ela tem o poder de chamar a nossa atenção. A palavra do Senhor, ela tem o poder de chamar à existência aquilo que não existe. A palavra do Senhor, ela tem o poder de chamar da morte para a vida. Porque o Senhor Jesus, se você prestar atenção quando ele andou na terra, toda vez que ele ia curar, toda vez que ele ia ressuscitar, toda vez que ele ia pregar, ele fazia isso de uma mesma forma, ou pelo menos muito parecida nas vezes que ele fazia. Qual que era o modus operandi? Ele fazia isso chamando. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, o que ele fez? Chamou: Lázaro, vem para fora. Quando ele foi ressuscitar a menina, a filha de Jairo, o que ele diz? Menina, levanta-te, isso é um chamamento. Quando ele vai ressuscitar o filho da viúva, naquele cortejo fúnebre, ele toca no esquife, ele toca no caixão. Quando eu quero chamar alguém, eu não quero falar, como que eu faço? Eu toco. Veja que a forma como Jesus faz os seus milagres, os seus prodígios, é através de chamar: vem. E essa é a palavra do Evangelho, é uma palavra de chamamento. E quem ouvir a esse chamamento e atendê-lo, esse será salvo. Então, existem forças que estão, assim como estava com os coríntios, nos afastando da simplicidade do Evangelho. E são correntes, são correntezas fortíssimas, são enxurradas. Você já viu nem que foi em algum vídeo alguém tentando lutar contra a corrente do mar? Uma pessoa ali na praia com água até os joelhos, daqui a pouco vem uma onda e puxa ela para dentro. Você viu a pessoa, já viu algum vídeo assim? A pessoa tentando lutar contra aquilo? Entre lutar e se entregar é a mesma coisa, porque é muito forte. Essas são as forças que talvez tenham te arrastado para longe da simplicidade do amor de Deus. Algo que faz parte da sua criação, algo que está relacionado com as pessoas que você ama, com algo que você acredita, e que vai ser confrontado pelo Evangelho do Reino. Então, se eu abro meu coração para a simplicidade do Senhor Jesus Cristo, eu corro o risco de receber o Evangelho. Logo, a única coisa que eu preciso fazer para me expor ao amor de Jesus é abrir mão do que eu acredito, é
é abrir mão das minhas crenças, é abrir mão da minha religiosidade, é abrir mão de eu estar certo e o outro estar errado, é abrir o coração, é correr o risco de estar sinceramente errado até agora. É sobre isso que o capítulo 13 da primeira carta do apóstolo aos Coríntios está falando. Porque nós todos aqui corremos o sério risco de achar que a nossa salvação, que o poder de Deus sobre nós, que alguma ajuda que o Senhor nos dê para prosperar nessa terra, está associada ou vinculada com algo que nós possamos fazer. Então, se eu jejuar por 72 horas, orando, plantando bananeira, com a Bíblia aberta no Salmo 91, com tudo escuro, o céu vai se abrir e vai aparecer um anjo. É isso que o Evangelho fala. Ah, irmão, então não tem que orar, não tem que jejuar, não tem que fazer propósito? Claro que tem. A gente precisa disso, Deus não. Irmão, que Bíblia que Jacó tinha no deserto? A palavra do Senhor diz que ele parou e fez uma pedra de travesseiro. O que isso significa? Ele não tinha nada. Quem era Davi atrás da casa do pai dele, cuidando das ovelhas malhadas? Ele tinha um sacerdote, ele tinha um odre com azeite, ele tinha alguma coisa, ele não tinha. Então a simplicidade do reino, ela diz respeito a quê? Eu preciso começar pelo começo. Eu preciso começar por Jesus. Eu preciso começar olhando para Jesus. E por mais poderoso que Jesus foi e é, Jesus não abria mão de ser simples. A mensagem de Jesus era pregada nas ruas, nos campos. Ele também pregava nas sinagogas. Ele também estava no grande templo de Herodes. Mas não era uma regra. Ele estava onde ele estava. E esse é o chamamento do Evangelho para mim e para você aqui nessa noite. Seja salvo pelo Senhor Jesus. Seja salvo pelo Evangelho. Receba o reino de Deus. Aonde? Aqui. Quando? Agora. Não importa quem você é, aonde você esteja ou a que horas são. Jesus está te chamando agora. Quantas vezes na minha vida eu já ouvi: olha, eu até sei que eu tenho que andar com Jesus, mas do jeito que eu estou não dá. Quando eu melhorar, quando eu isso, quando eu aquilo. Irmãos, quando eu ouço alguém falar dessa forma, é porque não entendeu nada sobre o Evangelho. Porque o Evangelho se resume em aqui e agora. Quando alguém pedia alguma coisa para Jesus, ele não falava: olha, peraí que eu vou dormir um pouco, eu estou cansado, daqui a pouco. Era assim que Jesus respondia. Faz-me lembrar um episódio onde Jesus estava ali fazendo o que ele sempre fazia, e de repente alguém chega em Jesus, um dos discípulos. Jesus fala para eles: olha, vamos na frente, a gente vai para aquela cidade mesmo, vai na minha frente, daqui a pouco eu vou terminar de orar pelas pessoas, pregar, vamos na frente. E aqueles homens vão sem Jesus. Quando eles chegam, salvo engano, Cafarnaum, não vou lembrar, vem um homem, um pai, e fala assim: olha, meu filho está miseravelmente endemoniado, ele se joga no fogo, ele se mutila, será que vocês conseguem expulsar o mal que está nele? E está escrito que os discípulos tentaram de tudo que é jeito, oraram e gritaram, e o espírito não saía. Só que Jesus, ele vinha, ele mandou eles ir na frente, mas ele ia chegar. Quando Jesus chega, aquele homem chega em Jesus e fala: olha, eu pedi ajuda para os seus discípulos, eles não conseguiram. Será que você pode fazer alguma coisa pelo meu filho?
posso. Mas você crê que eu posso? Aquele homem olhou para Jesus e falou: Senhor, me ajuda a crer. Me ajuda a crer, eu estou tão desesperado. Eu não quero descrer, mas eu preciso de ajuda para crer. Irmãos, às vezes a gente está num momento tão crítico da nossa vida que a gente precisa de ajuda até para acreditar. A nossa mente já entendeu que é só a fé que vai ajudar a gente, mas o nosso espírito está tão fraco que a gente fala assim: Jesus me ajuda a crer, eu não tenho força para acreditar. Jesus viu a sinceridade daquele homem. O que Jesus fez? Olhou para o rapaz e disse: o que Jesus fez? Olhou para o rapaz e disse: sai dele, seja liberto. E aquele rapaz ficou como se nunca tivesse sido possuído por espírito nenhum. Olha a simplicidade do poder. Repita isso comigo. Acalma. Irmãos, bem forte. A calma é a maior manifestação de poder. Em Isaías, salvo engano, Isaías 53, está escrito assim: não se ouvirá a sua voz nas praças. O que isso significa? Jesus não vai gritar. Mas na frente vai dizer: ele não esmagará a cana trilhada, ele não vai apagar o pavio que fumega. Mas antes está escrito o quê? Não se ouvirá a sua voz nas praças. Alguém calmo ergue a voz? Eu não estou falando sobre personalidade. Existem pessoas que têm uma personalidade forte. Vai ser comum que essas pessoas ergam a sua voz. O que eu estou dizendo é que o poder de Deus, que empodera as pessoas, faz com que elas fiquem calmas. Por que a calma é a maior manifestação de poder? Porque alguém que tem poder não precisa se preocupar. Eu tenho poder, então eu faço com que as coisas aconteçam. Eu não preciso ficar ansioso, porque depende tão somente de mim e daquilo que eu tenho poder para fazer. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando para os coríntios. Vocês não têm que aprender nada, vocês não têm que correr atrás de nada, vocês não têm que esquentar a cabeça com nada. A única preocupação que vocês têm que ter é de conhecer Jesus, a sua personalidade, os seus mandamentos, o que ele quis dizer quando ele disse, o que ele quis dizer quando ele fez. É só isso. Não, irmãos, mas tem alguém aí por aí pregando que para prosperar você tem que fazer isso, para ser liberto você tem que fazer aquilo. Eu estou falando sobre o Evangelho. Claro, para você prosperar, para você ter dinheiro, para você honrar a sua família e com isso honrar o reino do céu, você tem que trabalhar, você tem que saber administrar o seu dinheiro, você tem que gastar nas coisas certas, deixar de gastar nas coisas erradas. Mas quando eu estou falando de evangelho, de salvação, de poder de Deus, eu estou falando única e exclusivamente para que você olhe para Jesus. E quando você olha para Jesus, parece que eu estou falando algo vazio. Mas aqui está o recheio daquilo que eu estou falando. Quando você olha para Jesus, o que você vai encontrar? Amor. Jesus é o amor de Deus, é a manifestação do amor de Deus. Não está escrito? Ele deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, por amor de todos. Então Jesus é a manifestação do amor. Ou seja, quando Jesus curava, ele curava alguém que ele não conhecia. Ou está escrito que Jesus curou a mãe dele em algum momento, ou algum irmão dele. Jesus tinha mãe e tinha irmão.
A Bíblia não fala nem de José, a Bíblia não fala nem do pai. Tem um momento que o pai de Jesus, José, o carpinteiro, ele desaparece. A gente entende que ele morre, mas a Bíblia não fala que ele morre. A Bíblia só para de falar dele. Mas Jesus não era Jesus? Se o pai dele morreu, por que ele não ressuscitou o pai dele? A Bíblia não fala que ele morreu, pode ser que ele foi embora. Porque o amor, ele não diz respeito ao que alguém pode ou não fazer por mim. O amor, ele diz respeito ao que eu posso ou não fazer por alguém. O que é o amor, igreja? A força forte que me faz produzir. Tem gente que acha que está na terra para reproduzir. O que é reproduzir? O que as pessoas me dão eu devolvo. Ou o que as pessoas me dão eu multiplico e devolvo. Então se alguém me trata bem, o que eu faço de volta? Isso é amor? Vocês me respondem. Agora, quando eu faço bem por alguém que eu nunca vi na vida, que eu não sei se é bom, que eu não sei se é mal, se vai reconhecer o que eu fiz, se vai deixar de reconhecer o que eu fiz, e eu estou feliz e satisfeito porque eu vou fazer o bem, eu não vou esperar retribuir, eu vou fazer e vou embora. Esse é Jesus. Eu estou, irmãos, esse Jesus está descrito e eu estou olhando para ele, estou tentando entender o que ele fez, como ele fez e por que ele fez. Isso é conhecer a Cristo. Quem é que ouve o que eu estou pregando? Essa é a responsabilidade de cada um de nós aqui nessa noite. Não tem pastora, não tem pastor, não tem ninguém que faça você entender isso. Se você não tiver fome e sede de justiça, e vai até Jesus para conhecer. Eu quero saber quem é Jesus. Aí você vai ter ele na tua vida. Quem é que está ouvindo? A nossa missão aqui, como a pastora até esse momento, a irmã que cantou, o irmão que operou o som, a irmã que lavou a igreja, a outra irmã que ajeitou as cadeiras, o irmão que ligou o ventilador, alguém que limpou o banheiro. A gente só está ajudando a sua fé, só está te mostrando o caminho, mas quem vai andar nele é você, ou não. O apóstolo Paulo está dizendo: eu posso até falar a verdade para vocês, mas quem vai acreditar se é verdade ou não é vocês. E Jesus, irmão, está lá curando todo mundo. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Prega o que a gente quer te ouvir. E os discípulos estão lá, não sabem se é para ser segurança de Jesus, se é para aprender alguma coisa. E está todo mundo em volta de Jesus. Jesus olha em volta e sai andando. Deixa todo mundo lá, ninguém percebe. Jesus, ele usa o poder dele para fazer umas coisas. Imagina que você está no meio de uma multidão, que todo mundo sabe quem você é. Aí você tem poder, aí você usa esse poder para sair e ninguém perceber que você saiu. Tem explicação isso? A palavra do Senhor diz que ele vai até um lugar chamado Tanque de Betesda. E lá tem um rapaz que não anda há 38 anos, ou seja, ele foi deixado lá quando ele era uma criança. Jesus olha e fala assim: você quer andar? Aí ele: toda vez que é para mim pular ali no tanque, alguém pula no meu lugar. Você quer andar? Eu já estou aqui há 38 anos. Você quer andar? Eu quero. Está percebendo como isso parece vazio? Mas esse mesmo Jesus conta uma parábola de um pastor que sente amor pelas suas e deixando as 99 vai buscar uma que se, ou seja, eu vivo de acordo com aquilo que eu prego. Deixou a multidão lá. A multidão estava achando ele lindo. Ele foi buscar alguém que nem sabia quem ele era, nem que ele. Pega a tua cama aí. Glória a Deus.
Teve outro que ele curou de cegueira. Aí falou assim: ó, eu te curei aqui, não fala para ninguém não. Irmão, tem gente que vai dar uma moeda para o mendigo. Falta da mortal fazer estrelinha. Tô dando aqui, viu? Ele curou o cego e falou: não fala para ninguém. Você está feliz, tô? O amor tudo suporta, tudo crê, não sente ciúme. O amor só quer ser amor, só quer entregar, só quer ajudar, só quer facilitar a vida das pessoas. Ele não espera nada em... Por que ele não espera nada em troca? Porque ele já tem. Por que eu disse que a tranquilidade é a maior manifestação de poder? Porque Jesus sabia quem ele era. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sem ele nada do que se fez foi feito. Se eu sou filho do Pai, se eu já vi tudo isso do jeito que era, como vai ser, quem primeiro? Olha o que ele vai falar para Jó. Irmãos, eu saio dos evangelhos, eu encontro Jesus na Bíblia inteira. O que Deus fala para Jó? Quem primeiro me deu para que eu retribuísse, Jó? Eu não estou preocupado em ter nada de volta. Eu tenho muito mais para dar do que para receber. Se você já entender que tudo que você precisava, precisa ou vai precisar está na mão de Deus para que Ele derrame sobre a tua vida sem medida. Aleluia. Não, igreja, talvez você não entendeu o que o Senhor está nos dando essa noite. O Senhor fala conosco aqui sobre uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Se você entender que o Senhor já esquadriou a tua vida, e tudo que você quer e precisa, tudo que você quer ou vai precisar, já está nas mãos dele, para que ele derrame de forma abundante e justa sobre a tua vida, hoje e agora. A escassez, o medo, eles batem em retirada da tua vida, e você se torna livre para transbordar aonde quer que você esteja, para onde quer que você vá, na vida de quem quer que seja. Transbordar o amor de Cristo, ser a chave do reino de Deus nessa terra, a ponto que as pessoas olhem para você e digam: aí vai um homem, aí vai uma mulher que sabe o que é derramar o amor de Cristo, que sabe o que é viver o Evangelho, e o reino de Deus vai avançar através da sua vida, primeiro na sua casa, primeiro na sua família, e depois aonde quer que o Espírito de Deus te envie, em nome de Jesus. A gente só dá valor para aquilo que a gente não tem. Mas quando a gente tem tudo, a coisa mais preciosa é dar aquilo que a gente tem para quem não tem. Quem é que ouviu o que eu preguei? Você já percebeu como a gente se comporta quando a gente tem a sensação de ter perdido alguma coisa? Irmão, você nem ligava para aquilo, mas você não fazia questão. Se você procurar e não achar, não dá um aperto. Irmãos, vou dar aqui um exemplo tão rápido. O Senhor teve de misericórdia, eu consegui trocar de celular faz uns meses, com a ajuda de Jesus e das pessoas que Ele pôs para me ajudar. E esse celular, meu irmão, todo mundo aqui tem celular, né, irmão? Por mais cuidado que a gente toma, o celular cai, molha, né? E aí eu fui
desbloquear meu celular com a digital na tela. E aí eu percebi que ele não desbloqueava com a digital. Desbloqueava com a senha, mas não desbloqueava com a digital. E eu estava no meio do mercado. Aí eu falei, pronto, o celular novo, derrubei, quebrei aqui alguma coisa. E eu me entrei em desespero, irmão. Porque eu passei bons dias da minha vida para trabalhar, para ter eu não vou nem falar para comprar, porque o que eu trabalhei foi para ter uma parte do dinheiro. E me deu um desespero, porque ele não estava mais bloqueando com a digital. Aquilo deu uma perda no meu coração, eu ficava ali, irmão, na tela, meu Deus, e agora? A sensação de perder. Aquilo me arrebatou de uma forma que eu não ouvia mais nem se alguém estava falando comigo. O barulho à minha volta não tinha mais. Eu fiquei triste, perdi. Porque agora a mente começa a voar. Eu vou levar para lá, ele nunca mais vai ser a mesma coisa. Eu não vou conseguir trocar de novo. Desespero, sensação de perder. Aí, irmãos, Deus se manifesta de tantas formas e, de preferência, Deus sempre vai se manifestar da forma mais simples. Quem é que ouve o que eu falei? Você quer saber se Deus falou com você? Sempre vai ser do jeito mais simples possível. Ele vai fazer questão de você saber que foi Deus que falou, mas ele também vai fazer questão de ser de uma forma simples. Aí alguma coisa falou assim pra mim, eu paguei tão caro que ele não desbloqueia só na digital. Ou ele desbloqueia na facial ou ele desbloqueia na senha. Foi bom, não tem mais a digital, mas eu tenho a facial e a senha. Eu olhei para aquilo que eu tinha e tirei o olho daquilo que eu não tinha. E aquilo já deu uma paz, mais ou menos assim, sabe? Para me continuar a minha vida. E aí Deus, na sua misericórdia, das formas simples que Ele usa, falou, não. Diz, como é que é? Tira a digital e coloca de volta. Tem coisa mais simples que isso? Descadastra a digital e cadastra. Tem coisa mais simples que isso? Aquilo terminou de sossegar o meu coração. Por que eu estou ilustrando dessa forma? Irmão, quando você tem a sensação de perder alguma coisa, toda a sua atenção se volta para aquilo que você acha que você perdeu, por mais simples que seja. Resumindo na história, cheguei em casa, descadastrei a digital, cadastrei de novo e deu tudo. Ou seja, aqueles momentos de aflição, angústia, miséria espiritual que eu vivi, não serviram para absolutamente. Eu gastei uma energia me lamuriando. E para que aquilo serviu? Sabe por quê? Que muitas vezes a gente se afasta do amor de Jesus pela sensação de perder. Se o meu vizinho tem mais do que eu tenho sensação de perder aquilo que nunca foi. Eu não sei o que aquela pessoa passou para ter aquilo. Não sei se ela merece ou não. Mas eu quero julgar ela, eu quero perguntar para Deus por que ela tem e eu. E aí a gente vai, poxa, mas eu trabalhei tanto. Tem gente que não trabalhou metade do que eu trabalhei e tem tanto mais do que eu. E isso nos traz uma sensação de perda. E a sensação de perda me afasta do amor de Jesus. Sabe qual é o antídoto para aquilo que te afasta do amor de Jesus? Entender, descobrir e acreditar que Ele já te deu todas as coisas. Quando eu sei que tudo me é dado, irmãos, a sensação de perda vai embora. Quem aqui ouviu o que eu preguei? Se eu sirvo a um Deus vivo, se Ele é o dono do ouro e da prata,
se o mundo é dele e eu sou filho dele, então eu sou co-herdeiro com Jesus, e pela sua infinita misericórdia e pelo seu infinito poder, Ele vai me dar todas as coisas, na medida que eu não me perca, na medida que eu não me ensoberbeça, na medida que eu não deixe de ser salvo, mas nada me faltará. E enquanto eu estiver nessa terra com a certeza do amor de Cristo, eu não tenho mais falta de nada. Se Jesus estiver na tua vida, é impossível que você perca qualquer coisa. Porque se alguém te roubar algo que é material, você vai ter Jesus, você vai perdoar o ladrão. Daqui a pouco Jesus prepara algo melhor do que o ladrão levou. Se alguém te deixou triste, você tem Jesus, você libera o perdão. Daqui a pouco vem uma alegria maior do que aquela tristeza sobre a tua vida. Irmão, quem está com Jesus não tem como perder. E Jesus nos mostra isso no Calvário. Quando antes dele ser transpassado por aquela lança, ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Irmãos, não é que Jesus sabia que ele ia morrer, pronto, acabou. Estava difícil, a Bíblia diz que ele chorou lágrimas de sangue, ele não queria estar ali. Mas sabe por que Jesus estava tão firme? Porque ele sabia que a morte não era capaz de vencê-lo. Ele sabia que ele iria voltar. De um jeito ou de outro, tudo ia dar certo, porque Deus não mente. Esses são os ensinamentos de Jesus. Ninguém pode roubar quem tem tudo. Se você rouba alguém que tem tudo, vai fazer falta? Eu tenho tanto, pode levar o que você quiser, porque o que você levar, Jesus vai me devolver, então eu levo. Jesus não pregou, se alguém tem te emprestado, meu irmão, a pessoa tentar te devolver, você nem pega de volta, manda ela levar. Alguém que vai fazer falta vai agir dessa forma, e alguém que tem certeza que Deus vai repor. Glória a Deus. Eu não sei se alguém aqui recebeu esse presente da parte do Senhor, mas se você recebeu, dessas tantas noites que você não consegue dormir, você vai dormir o sono dos justos em nome de Jesus. Aquele trabalho que tem sido tão pesado para você, se você recebeu essa palavra, ele vai ficar leve. Porque lá eles não podem te tirar nada, porque Jesus já te deu tudo. Aquela família que é tão difícil de você relacionar com ela, tão difícil de aturar aquelas coisas, vai ficar fácil, vai ficar leve, porque Jesus já te deu o bálsamo, já te deu a cura. Nada que eles façam pode te afetar. Você está debaixo das asas do Onipotente, nada de ruim vai acontecer. Aquele bairro que você tem medo de morar, você não vai mais ter medo, porque os anjos do Senhor estão em volta da sua casa. Tudo te é dado, tudo é seu. Recebe a alegria, a tranquilidade, recebe a paz do Senhor Jesus. E comece a agir de acordo com o reino dos céus. Comece a agir como alguém que já tem tudo. Comece a agir como alguém que vai e está desfrutando o amor de Deus na sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas para Jesus.